Sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Imóvel Regular e Direito. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante, tanto para a sociedade quanto para a área jurídica, que são 4 principais formas de regularização do imóvel na via extrajudicial. E hoje temos um convidado muito especial que está aqui conosco hoje, que é o senhor Felipe Guimarães de Oliveira. Ele é tabelião substituto do 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Palhoça, desde 2013. Felipe é bacharel em Direito pela Universidade do Contestado e especialista em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas. Senhor Felipe, seja bem-vindo a esse podcast, é um prazer em tê-lo aqui conosco, né? A gente já está convidando aí o senhor há um bom tempo e muito obrigado por ter aceitado, né, participar desse nosso podcast, esse desafio e com informações coerentes, principalmente para a sociedade. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra muito grande estar aqui, né? Agradeço pelo convite e esses momentos são fundamentais para que a gente possa fomentar o conhecimento, né? Levar as pessoas à prática do dia a dia. Isso para nós é uma oportunidade muito boa. Sim, obrigada pela sua presença, Felipe. Então vamos começar o nosso assunto do dia, né, Para Felipe? não perder tempo e aproveitar esse convidado especial aqui conosco. Hoje nós vamos tratar, então, nesse podcast, de um assunto tão relevante e que gera tantas dúvidas para nossos clientes, para pessoas conhecidas, inclusive da família, que nos perguntam muito, né? Como regularizar um imóvel que não possui uma matrícula no registro de imóveis e aqueles que possuem também uma matrícula, mas estão de uma forma irregular. Nós sabemos da importância do imóvel regularizado. Por quê? Ele traz segurança jurídica, né, para o imóvel. A pessoa tem uma valorização do seu imóvel quando ele se torna regularizado, e isso a gente vê, né, diariamente quando concluímos um processo e o requerente, né, beneficiário da regularização, consegue, então, vender o seu imóvel com um valor agregado, dentre outras situações. Eu gostaria que o Felipe, então, pudesse nos relatar da sua experiência já como tabelião, o que traz de benefícios uma regularização do imóvel? Sim. A regularização do imóvel traz inúmeros benefícios, né? Tanto para a sociedade quanto para aquela pessoa que vai ter um documento formal seguro do seu imóvel, né? Então a gente pode apontar alguns aspectos sobre isso, né? Primeiro é a segurança jurídica, né, que evita riscos e disputas judiciais sobre a posse desse imóvel, né? E o nosso papel como cartório de notas, a nossa prestação de serviço é a segurança jurídica, né? Diferente do ato que está sendo realizado. Então nós formalizamos juridicamente a vontade das partes, né? Sim. Obviamente respeitando a legislação vigente, mas isso traz uma segurança enorme para aquele cidadão que está procurando legalizar o seu imóvel, né? Obviamente que isso já traz a valorização do imóvel, né? Um imóvel legalizado ele tem um valor muito maior do que somente aquele imóvel de posse. Então isso abre um leque maior para aquela pessoa, né? Vai ter acesso a financiamentos e a crédito mais facilmente, né? Hoje as instituições bancárias elas focam na questão do imóvel legal, né? Questão até de regularização da construção, enfim. Sim. Então tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos e um deles é o imóvel estar regularizado para que tenha acesso ao crédito, né? Certo. A facilidade de transmissão do imóvel também, que você tem aquele título, né, regularmente constituído, então não vai ter nenhum entrave ou empecilho formal para que a gente possa lavrar a escritura. Então isso também é fundamental para que a pessoa possa regularizar ali a sua negociação, né, comprador e vendedor. Na hora da transferência, né? Exato, e ambas as partes saem satisfeitas daquele negócio, né? Regularidade fiscal, né, porque o fisco e a prefeitura, enfim, ou o Estado vai estar acompanhando, vai estar sabendo que aquele imóvel ali está regularizado.
Quem é o proprietário realmente do imóvel, né? Exatamente, para evitar qualquer tipo de divergência ou informações que não estejam concisas, né? Vai ter tranquilidade, né, para construir, para fazer uma reforma, para poder legalizar aquela situação, né, que a gente percebe na prática que tem muitos imóveis aí que não são regularizados, né? Então, porque se a gente for observar a questão da legislação, num cenário ideal seria que todos os imóveis correspondessem ao que de fato eles são, né? Com a sua descrição, com as suas características. E isso é o papel que a gente exerce, né? De regularizar o imóvel e torná-lo de fato que ele representa, torná-lo formal que de fato ele representa. Né? E a inclusão de programas habitacionais, né? O imóvel regularizado ele pode ser inscrito nos programas de habitação popular, né? Podendo aí ter possibilidade de acesso a subsídios governamentais. Obviamente que daí é uma legislação mais específica, mas tem esse acesso à população. Certo. Felipe, sempre que nós vamos lá sempre que a gente vai no cartório, né, tem até uma televisão, né, que passa todas as informações da importância, né, de se fazer testamento, da importância de se fazer uma escritura, né, pública, da importância de se fazer um inventário, né? Então eu vejo que o próprio cartório também é uma forma de fomentar isso, né? E outro ponto também, como você bem comentou, da questão da regularização fiscal, né? Sempre que vocês vão fazer uma escritura, ou seja, um ato, se o IPTU está diferente, se o proprietário da matrícula é o IPTU é outro, automaticamente vocês pedem para fazer essa alteração para que ambas as informações elas ficam coerentes. Né? Porque a gente verifica que muitas pessoas hoje elas acabam dizendo o IPTU já está no meu nome e eu já sou proprietário. Tá tudo certo. Né? Que já está tudo certo. Então, o cenário ideal é que realmente o imóvel, se ele tem 800 metros quadrados, é que na matrícula esteja 800 metros quadrados. A questão da casa, a mesma coisa. E essa parte a gente verifica, né, Heloísa? Sempre que a gente vai fazer um ato, o próprio cartório ele tem uma participação importante nessa situação da regularização. E o trabalho que vocês vêm hoje fazendo na Palhoça é muito importante para isso, juntamente, né, com outro cartório também da senhora Suzana, que faz um ótimo trabalho lá na região da Enseada também, mas essa junção a gente verifica que é muito importante, né? Essas informações que vocês dão para a sociedade, porque quantas pessoas que passam pelo cartório todo dia? Né? Então, ter essas informações na televisão falando da importância, isso é muito importante. Tá? Vocês estão de parabéns por isso aí também. Nós vamos tratar hoje, então, um pouco de uso capião, de escritura pública, que ela tem que estar, né, realmente, de fato, na matrícula, como está no mundo real, né? E sobre a extremação e uma pincelada em adjudicação compulsória, que também é muito importante, né, Felipe? Esses 4 temas, na prática, realmente, no nosso escritório, né, basicamente, são os mais utilizados na forma da regularização. Quem perdeu, quem não nos assistiu no episódio anterior, eu gostaria que a Heloísa ela falasse, né, um pouco do que é o uso capião para nós. A uso capião é o modo mais antigo de regularizar o seu imóvel. Esses dias ainda me perguntaram, ainda utilizam a uso capião para regularização? Sim, ele é o modo mais utilizado para você regularizar o imóvel de posse e ele se tornar um imóvel com matrícula, com registro público. E aí a pessoa realmente se tornará proprietário do seu imóvel. Será uma matrícula originária, né? Será a primeira matrícula que irá ter sobre esse imóvel. E para você entender, é como se fosse a certidão de nascimento do seu imóvel. Na matrícula terá toda a descrição do imóvel, né? E você, a partir dessa matrícula no registro de imóveis, você poderá transferir o seu imóvel através de escritura pública.
Então, nós já explicamos um pouquinho no nosso podcast anterior, e as formas da usucapião, ela dependem do tempo da posse, né, Felipe, de cada requerente. E essa posse tem que ser contínua, pacífica, a pessoa tem que ter o ânimo de dono. Ela realmente se diz, né, e todos na redondeza, todos os vizinhos sabem que ela é a dona do imóvel. Ela tem essa característica de dono do imóvel. Então, isso é uma característica da usucapião. Só uma pergunta, Heloísa, até para ficar mais claro, né, para quem está nos assistindo. Quais são os principais tipos de usucapião utilizado na prática hoje? Sim. Os tipos? Nós temos algumas modalidades mais utilizadas, né, que é a usucapião extraordinária, que é de 15 anos. Né? A gente vai demonstrar como essa posse foi desempenhada por 15 anos e pode também ser feita a soma de posse com os antecessores no terreno. Né? Não necessariamente o requerente tem que ter 15 anos, mas pode ter essa soma de posse, através de comprovações de faturas, de água, de luz, de pagamentos de IPTU. Então, a gente prova essa posse incontestada, né? sem nenhum litígio nesses 15 anos. Nessa usucapião, não necessariamente precisa ter um contrato de compra e venda. Sim. Né, Júlio? A gente prova essa posse por esses meios. Temos a outra usucapião, que é a de 10 anos, onde aí tem uns requisitos especiais, né? Tem que ter o contrato de compra e venda, tem que provar que esse imóvel foi quitado, e nesses 10 anos também é uma posse de boa-fé. Né? Então, tem esses requisitos um pouco diferentes nessa usucapião. E ainda temos a usucapião especial urbana, que é de 5 anos. Né? É uma usucapião bem especial, com umas particularidades, onde o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados, é um imóvel de moradia e ele tem realmente fins sociais. Né? Então, são os tipos de usucapião mais utilizados, Júlio. Felipe, uma pergunta. A gente está falando aqui muito da parte jurídica, escritório de advocacia, que é o que a gente faz muito, né? Mas lá no cartório, como é que funciona? Quais são as mais utilizadas na prática hoje, a usucapião? Especificamente falando da nossa atividade no extrajudicial, né, a legislação sempre está evoluindo, né, possibilitando aí alternativas mais rápidas e mais céleres para a resolução de vários problemas. Né? Então, isso é uma tendência. E a gente, como auxiliar do Poder Judiciário, a gente está ali para formalizar juridicamente, desde que haja consenso, né, e que as partes estejam de comum acordo. Então, para formalizar essas situações. Falando a nossa parte, nesse caso, da ata notarial do usucapião, né, falando mais especificamente, nós vamos atestar ali o tempo de posse do requerente, né, seus antecessores e as circunstâncias cumprindo ali, né, com o que está exposto no artigo 384 do Código de Processo Civil. Porém, para tratar desse assunto propriamente dito, nós precisamos falar um pouquinho sobre a ata notarial. Sim, né? sim. Que o Instituto acabou utilizando-se da ata para que fosse um dos documentos embasadores, né, do processo diretamente no registro de imóveis. Que na nossa visão é um dos principais, né? Porque é onde prova toda a posse. E a gente gostaria que realmente, né, hoje você explicasse o que é uma ata notarial. A gente sabe que é um dos primeiros documentos, né, onde quando nós juntamos toda a parte da documentação, a gente prova essa posse e fizemos uma petição ao cartório para que se possa provar essa posse para o nosso cliente. Mas para quem está nos assistindo, o que é uma ata notarial, Felipe? Bom, a ata notarial é um instrumento público, né? Então feito por tabelião, e o tabelião ele tem fé pública, ou seja, aquelas informações, aquelas situações que estão sendo narradas, né? Elas são narradas de forma imparcial, né? Nós não podemos colocar juízo de valor. Então, o tabelião ele tem esse princípio, né? E a ata, por ter fé pública, ela tem uma presunção de veracidade. Obviamente que a gente tem, por isso que o nosso trabalho é muito sério e nós temos uma responsabilidade muito grande ao fazê-lo, né? Para não acabar prejudicando alguém ou alguma situação, né? E não coletando o fato corretamente. Então, a gente tem
essa função de atestar realmente a situação que está ocorrendo, né? A ata em si, hoje é um instrumento muito utilizado, né? Que pode ser colocado imagens. Não só para uso campeão, né? Mas em outros. Sim. Isso é bem claro, é bem bom deixar isso muito claro, né? Exato. Conversas de WhatsApp, vídeos, né? Áudios que são encaminhados, alguma situação externa que seja dentro da circunscrição de Palhoça, a gente consegue estar agendando e lá relatar a questão, né? Porque qual que seria a principal utilização da ata notarial? Aquelas situações que você não tem como comprovar por documentos ou por outros meios, né? Então aí tu vai procurar o tabelião ali para estar relatando aquela situação e aí vai inserir essa ata no processo ali que está tramitando. Então essa é a utilidade, né? Reunir toda essa documentação, né? Exato. Você conseguir fazer uma ata, um relato daquele fato, daquela situação que está acontecendo e que você não tem outros meios para comprovar. E aí o tabelião, de forma imparcial, utilizando-se da sua fé pública, fazendo o seu trabalho corretamente, né, vai fazer vai lavrar essa ata. Sim. Nós tivemos um caso no nosso escritório, não sei se a doutora lembra, onde veio uma exigência para o nosso escritório, Felipe, para provar quem era o confrontante. Porque o IPTU era o vizinho não conversava muito bem com esse confrontante, e eu lembro que nós tivemos que fazer uma ata complementar, né, para que o cartório ele fez uma diligência para verificar de fato quem era aquele confrontante, onde nós conseguimos, com essas informações, finalizar esse processo e deferir esse processo. Então, o cartório, basicamente, ele tem sim um papel fundamental, né, principalmente com relação à questão das provas, né, que vai até o local, muitas vezes fazer uma diligência, que para o nosso trabalho é muito importante, né, para a advocacia. Mais especificamente falando sobre o uso capião, como já foi mencionado, né, nós, cartório de notas, somos responsáveis pela confecção da ata notarial, né? E o processo em si, ele vai ocorrer no registro de imóveis. Então, o registrador ele vai ter essa autonomia para condução, né? Porque, na verdade, o processo irá se finalizar lá, né? Onde vai ser a matrícula nova, com as dimensões ali apontadas, com a descrição do imóvel correta. E eventuais situações que ocorram, né? Elas também podem ser alternativamente, obviamente que não é a intenção que se retorne ou que haja algum tipo de problema, né? Mas pode acontecer, né? E aí a parte, elas têm alguns recursos que ela pode se utilizar de uma escritura declaratória, né? Porque hoje também qualquer cidadão ele pode se dirigir até o cartório e declarar, né, numa escritura pública algum fato, né, que haja necessidade. Então, comparece tal dia declarando o seguinte, né, e a gente vai colher aquele relato ali, vai assinar e tá tudo certo. E que vai ser usado, né, em algum processo, tanto judicial quanto extrajudicial, né? Exatamente. Por isso da importância desse documento, né, feito no tabelião. E para uso capião, principalmente, né, a ata ela é muito importante, porque ela prova a natureza da posse do requerente, o tempo da posse, né? Se ele não tem comprovações documentais, muitas vezes a gente prova pelas faturas, como eu já falei, né, de consumo, e também por testemunhas. Então, é muito importante a gente, às vezes, levar até testemunhas e fazer com que elas declarem nessa ata também, né, que conhecem o requerente, o tempo da posse dele no imóvel. Isso também facilita lá o processo, né, para o registrador realmente ver, né, a posse consolidada desse requerente. Exatamente. Nós temos esse cuidado também,
Porque hoje, principalmente, né, a gente está falando de uso capião nesse momento, depois vamos falar sobre outros assuntos. A uso capião, muitas pessoas acham que eu vou invadir um imóvel ali e já vou fazer um processo de uso capião. Não é assim que funciona. Isso a gente deixa muito claro para o nosso cliente, para que eles entendam que o processo da uso capião é um processo sério, né? Tanto para o nosso cliente quanto para a população em geral. É um processo sério, né, que depende de uma ata notarial, de cartório, provas. Então, basicamente, eu acho que é um dos processos mais utilizados na prática também, até por hoje essa questão da segurança que se traz no processo, principalmente desde do cartório ao registro de imóveis, onde nós temos que cumprir aí várias exigências até ser deferido esse processo, né, hoje basicamente. Isso que o Dr. Júlio relatou, eu sempre falo que é extremamente importante os profissionais que estão tendo contato com aquele caso, né, que eles realmente analisem, questionem a parte sobre o histórico, né, porque hoje são vários institutos que podem ser utilizados na regularização do imóvel. Sim. E aí é extremamente importante você identificar qual é o encaixe daquela situação, daquele caso concreto na legislação. Porque o nosso papel, na verdade, ele é formalizar juridicamente a vontade das partes, né, de acordo com a legislação em vigor, e aplicar o direito, né? Então não cabe a nós desvirtuar ou colocar uma situação que realmente ela não existe. Então os profissionais ali, né, vão identificar e fazer realmente caminho certo, né? Adequar no caminho certo previsto na nossa legislação. Nós comentamos isso no nosso primeiro episódio, que o advogado tem que ser o protagonista do processo, né? Ele tem que levar para o tabelião as provas já, né, concretas de cada cliente, o que cada um desempenha, qual vai ser a regularização utilizada, né? Então tudo isso tem um estudo de caso, né, de cada cliente para a gente fazer o melhor tipo de regularização. A gente colocou bastante esse assunto no nosso primeiro episódio, porque justamente a gente vê hoje alguns profissionais que deixam isso pro cartório. Pro tabelião, né? Pro tabelião. Faz uma petição simples, agora resolve. Né? Então, a gente falou muito disso, que hoje que realmente o advogado ele precisa ser protagonista. Né? Ele precisa informar o que ele quer. Né? Ele precisa conhecer a lei e informar o que ele quer. Né? É uma uso capião, é uma adicação compulsória, o que tu quer? Né? Então, por isso que a gente... E hoje, né, a legislação, os procedimentos estão, principalmente o uso capião, estão definidos no provimento 149 do CNJ, que se tornou o Código de Normas Nacional. Então, precisam estar ali todos os requisitos que a própria lei define. Então, por isso que a gente tem essa preocupação, né, de ter essa descrição completa, essa alteração que houve na Lei de Registros Públicos lá no 216A, que possibilitou a possibilidade do uso capião. Então é identificar ali realmente o caso, né? Porque cada caso é um caso, então a gente sempre reforça isso, né? Que não existe um caminho único e perfeito. Cada situação ela vai ter as suas peculiaridades. Sim. E é importante a gente atuar ali para estar resolvendo as questões. De cada requerente, né? Isso, de cada caso. E nós vamos então agora comentar um pouquinho sobre como regularizar uma matrícula de um imóvel. Né? Qual a importância para regularizar uma matrícula já existente no cartório de registro de imóveis? Né? Muitas pessoas possuem já, né, esse registro público, mas no decorrer dos anos deixam de estar de fato nesta matrícula o que existe no mundo real, né? Para vocês entenderem. O que acontece? Às vezes já existe essa matrícula e as pessoas vão vendendo por contratos particulares. Não fazem a escritura pública, não levam a registro, porque muitas vezes, né, esse contrato particular é feito um pagamento em parcelas, né? Ele é válido, esse contrato particular, só que depois ele tem que ser levado ao tabelião, tem que ser feita essa escritura pública. E muitas pessoas deixam esse imóvel irregular e não fazem depois essa escritura pública. Também tem a situação de um inventário, né? O proprietário registral já faleceu
e eles não fazem esse inventário que é necessário para regularizar essa matrícula perante o registro de imóveis. Então, são várias situações, né, Felipe, que levam a pessoa tem que buscar uma orientação jurídica, né, para regularizar essa matrícula, quando ela, de fato, no mundo real está diferente, né, do que está no registro público. Também tem as situações de doações, né, a gente pode também trazer um exemplo aqui, que as pessoas às vezes fazem doações verbais e não fazem essa doação também por escritura, né? Então, são diversas situações que as pessoas precisam saber que o seu imóvel está irregular, né, e precisam procurar uma orientação. No tabelião, né, como que as pessoas procuram regularizar o seu imóvel através da escritura pública? Então, hoje, as pessoas têm, principalmente após a pandemia, as pessoas têm se preocupado muito com a questão da regularização, né? E nos procuram para saber sobre o andamento a ser dado com relação a futuras divisões, se antecipar com relação à herança, né? Isso é um fato muito comum. E aí, como eu sempre falo, nós temos vários caminhos, né? O direito, ele abre um leque enorme para o cidadão, para que ele possa solucionar ali o seu caso, e a escritura pública é uma das formas, né? Então, no desenho futuro daquela herança, daquela família, né, tem vários caminhos que podem ser tomados. Alguns estão caminhando para uma holding, né, familiar, com uma solução para contabilizar aquele patrimônio, né? Outros já fazem uma doação direta para os filhos, colocando usufruto, né, para que já sai do patrimônio da pessoa, ou seja, já vai recolher... Já transfere em vida, né? Exatamente. E outros casos que as pessoas optam pelo testamento. O testamento também é uma opção que está sendo muito procurada, né? Então as pessoas têm se preocupado com isso, e como eu falei, cada situação vai ter um caminho específico, e não cabe a nós, né, o cartório. Sim. Lembrando que o cartório jamais vai dizer o que o cliente vai fazer, né? A nós cabe sim a orientação jurídica, a explicação da consequência daquele ato, mas o poder de decisão, o que vai ser feito, é sempre com o cliente. E óbvio que a gente sempre orienta a procurar o advogado da sua confiança, para que esse profissional também ajude o cliente que não tem, né, tô com dúvida, não, procura o seu advogado da sua confiança, para que ele possa esclarecer e possa ajudar nessa questão de orientação. Sim. Bem explicado, Felipe. E realmente a gente verifica, né, Heloíse, o quanto as pessoas... hoje tem... O pai faleceu faz 20 anos atrás e tem família que não fez o inventário até hoje, né? Então, ela está com o imóvel irregular, esse imóvel ainda não é dela, né? Se não transfere na matrícula do imóvel, ela ainda não se torna proprietária. Então, isso é muito comum, né? Principalmente no nosso país é muito comum isso. E eu gostaria até, Heloíse, que você falasse um pouco sobre isso. Na prática, né? O que você vê na prática com relação a isso? Uma procura cada vez mais crescente, né? Das pessoas realmente querendo regularizar o seu imóvel já de pais para filhos, né? Já em vida. Então, a gente faz essa assessoria, né? Orienta aos clientes qual a melhor forma para cada caso, né? Realmente, às vezes, é um testamento, às vezes já é a transferência através de doação. Tem que ser feita essa avaliação patrimonial, né? De cada cliente para ver qual a melhor forma, ou também, muitas vezes, até fazer uma holding familiar, patrimonial. Então, tem que ser feita essa análise, né, Júlio? Sim. De cada cliente, do número de imóveis que ele tem, né, do valor patrimonial de cada cliente, para ele fazer essa sucessão já em vida e esse acompanhamento, né, de transferência de imóvel e de regularidade dos seus imóveis, né? Porque quando, às vezes, o avô faleceu, o pai faleceu e os filhos ainda estão, né, na posse do imóvel há 15 anos e ainda não fizeram esses inventários, né? É muito importante com que eles regularizem para a valorização desse imóvel, como a gente já tratou aqui, né? A importância deles serem realmente proprietários da matrícula do imóvel, né? Eles podem dar o imóvel em garantia num banco,
né? Podem ter subsídio, às vezes, para uma reforma no seu imóvel. Então, são vários benefícios, né, que a gente vê ao decorrer dos anos, né? Sim. E é por isso que também é importante o advogado, né, principalmente nessa área, ser um advogado realmente que trabalhe, que atua nessa área, porque ele vai dar uma diretriz, né, ele vai dar uma direção, e em conjunto, juntamente com um planejamento, vai se tomar a melhor decisão para aquele caso, né, específico daquele cliente. E vamos falar um pouco agora, né, Luiz, sobre a questão de um outro ponto também, uma outra forma de regularização nova, né, Felipe? Que é a extremação, basicamente aí, nova, que o nosso escritório também utiliza bastante, né? E eu gostaria que a doutora Heloísa também vai conversar com o Felipe em relação a isso também, mas que você falasse um pouco aí, né, por favor. Nós acompanhamos, né, esse início da lei da extremação, e antes, né, da lei de extremação, a gente via a dificuldade de regularizar esses imóveis que são infração, né? Aquele proprietário de uma fração do imóvel que está em condomínio com vários proprietários numa matrícula. Então, quando existia essa situação e ele não queria mais estar em condomínio, não tinha, né, uma saída jurídica até então para regularizar esse imóvel, para ele sair desse condomínio, né? Quando ele ia vender o imóvel, ele precisava da anuência de todos os proprietários, então era uma burocracia muito grande para quem era proprietário de uma fração de um imóvel, né? Hoje nós temos a facilidade dessa regularização, que é a extremação, né, que veio para que aquele proprietário de uma fração possa fazer esse procedimento e ter uma matrícula onde ele seja proprietário único. Tem alguns requisitos, né, Felipe, que a gente vai comentar, porque essa situação tem que ser uma consolidação desse imóvel, desse lote, né, há pelo menos 5 anos, né, pode somar também esses 5 anos com os proprietários anteriores, mas esse proprietário dessa fração, ele pode entrar com esse pedido. Hoje é um procedimento extrajudicial, ele começa no tabelionato, através de uma escritura que tem que ser feita, né, para aprovar essa consolidação desse terreno, e depois ele também tem que ter a aprovação na prefeitura, tem que ter uma certidão da prefeitura para provar que tem a infraestrutura necessária, né, para esse imóvel ter uma matrícula própria. O procurador do município vai analisar também, através do levantamento topográfico desse local, se essa fração que quer se desmembrar, digamos assim, para você entender, né, quer ser uma matrícula própria, ela tem o padrão mínimo, né, exigido pela prefeitura, é um lote mínimo exigido pela prefeitura para cada bairro. Então, tem essas peculiaridades da extremação, mas que é também um procedimento, né, digamos assim, simples da gente fazer no extrajudicial, né? Tem que ter essa análise de cada caso, reunir a documentação, né, e fazer essa escritura no tabelionato. Como que é feita essa escritura da extremação, Felipe? E o que é essa escritura, né, Felipe? Para que as pessoas também possam entender. Então, como eu mencionei, os institutos eles vêm se modernizando, né? E a legislação também vem se atualizando, permitindo que nós possamos aplicá-lo de forma mais simples, né, e regularizando o imóvel. Então, a extremação é o caso, né? Ela é utilizada para extinguir aquele condomínio prodiviso, né, que é a fração ideal daquele condômino que está localizada ali no solo. Geralmente separada, né, já existe lá uma situação consolidada de muro, de cerca, e é quando você tem aquele imóvel inteiro, mas, por exemplo, com dois imóveis já distintos e separados. E onde há interesse em uma das partes em regularizar o seu pedaço, o seu imóvel, né? Então, a extremação é aplicada nesse caso. Obviamente, é respeitada a lei de parcelamento de solo, isso vai ser uma análise do registrador, né? E a gente, obviamente, vai aplicar ali, vai exigir os documentos necessários, que seriam os documentos já utilizados na escritura pública normal, de compra e venda, né? Só que com a peculiaridade da extremação, que é a planta, né, feita pelo profissional, onde vai fazer a descrição correta desse quinhão, dessa fração, né, e a aprovação pelo ente
público, né, pelo município, que é extremamente fundamental para respeitar esses requisitos que eu mencionei. E aí, havendo essa possibilidade, nós vamos formalizar essa situação e esse cidadão ele vai conseguir ter o seu imóvel individualizado, que respeitando, voltando naquela questão de relatar, de retratar na matrícula o que realmente existe de fato. Assim, e aí ele vai ter a possibilidade de ter crédito, vai ter a possibilidade de negociação desse imóvel, valorização, e etc. Então, sim, sim. E lembrando, né, para quem está nos assistindo, que para realizar uma extremação, esse procedimento, é necessário ter uma matrícula, é necessário ser proprietário nessa matrícula. Caso contrário, não é permitido. Né? Então, isso acho que tem que deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, que basicamente é para quem tem o seu nome na matrícula e tem uma fração dessa matrícula, onde vai se respeitar aí plano diretor, enfim, né, entre outras questões. Felipe, uma pergunta até para você responder para nós aqui. Quando é utilizado esse instituto da extremação? Eu falei agora que precisa ter uma matrícula, mas na prática, na sua visão, quando que ele deve ser utilizado? Principalmente nos casos em que já existe essa característica, né, de terem vários condôminos e que existe a situação ali de indivisão, né, ou seja, aliás, onde já existe a situação consolidada de os imóveis estarem individualizados de fato, porém a matrícula ela é única. Né? Então a extremação é exatamente para isso, para que quando um proprietário apenas ele quer ter a sua área ali individualizada, então ele vai fazer a extremação para regularizar a área dele. Né? Porque quando a gente fala em regularização e possibilidades, existem várias, né? Que aí são administrativas perante o registro de imóveis. A extremação é apenas uma delas. Então, por isso que a gente precisa contextualizar o caso concreto, né? Mas estando presentes aí essa questão da unitariedade ali do imóvel, ter vários condôminos e essas situações fáticas que permitem que naquele caso seja aplicado a extremação. E aí a gente vai individualizar, o profissional, né, da topografia vai fazer o mapa, o memorial descritivo daquele levantamento ali daquele espaço, e aí a gente vai formalizar através da escritura. Certo. Heloísa, quero te fazer uma pergunta, que foi um dos principais pontos assim que a gente começou a trabalhar com a extremação, assim que saiu esse procedimento, que era o proprietário tinha 500 metros na matrícula e na topografia deu 510. Pode-se fazer a extremação nesse caso? Pode ter essa diferença? Sim, pode. Isso é muito rotineiro até de acontecer, né? É difícil bater realmente, exatamente, né, o que ele já delimitou no mundo mesmo, né, real, digamos assim. Ele já tem cercas no local, ele já tem, né, essa propriedade há mais de 5 anos dessa forma, só que na época ele não fez também essa medição. Né? Ele vai fazer hoje essa medição e tem um pouco a mais do que está na matrícula. Né? A extremação veio para regularizar esse imóvel, que ele já está consolidado, os vizinhos, né, vão realmente dar essa anuência também, dizer, não, ele não invadiu o meu terreno. Né? Esse terreno já está, de fato, com essa determinação, com essa delimitação, há mais de 5 anos. Então, é possível e na maioria dos casos tem essa diferença, né, Felipe? Não bate realmente igual a fração da matrícula, tem essa pequena diferença e é possível regularizar através da extremação. E um ponto bem importante que merece ser mencionado é o fato que a tecnologia, né, ajudou muito nessa questão de metragens, de ter a localização exata, de coordenadas precisas, né? E eu percebo assim de forma muito nítida o esforço do nosso município, né, de ter esse cadastro atualizado, de ter as informações corretas. Então é um trabalho conjunto, na verdade, né? Registro de imóveis, prefeitura, tabelionatos. Então a gente como agente da paz social e formadores, né, do meio jurídico, a gente precisa ter essa responsabilidade
de estar unidos, né, usando as tecnologias necessárias para que isso seja feito da maneira correta e que atinja o fim, o objetivo, né, visado pelo cidadão. Sim. Acho que eu poderia complementar também, Júlio, que o levantamento topográfico, né, atual, ele é necessário, né, para a extremação, e ele vai ter que ser levado à prefeitura, que o IPTU vai ter que ser idêntico ao levantamento topográfico, né? Às vezes o IPTU também está de uma forma irregular na prefeitura, Desatualizado, né? desatualizado. Então, com a extremação, a gente faz esse levantamento com o técnico responsável, e esse levantamento também vai ser levado à prefeitura e o procurador vai analisar. O IPTU já está na mesma metragem, se não, tem que ser feita essa correção na prefeitura, já se regulariza também esse IPTU, e aí vai ter aprovação do procurador no próprio levantamento topográfico. Ele vai assinar a planta, né? Tem municípios que não são assim ainda, Felipe. Certidão, né? Que é uma certidão, mas certidão. Aqui em Palhoça é assim, né? O procurador assina na própria planta. E eu vejo o quanto é importante essa comunicação com os entes, né? Eu lembro que no início nós fizemos reunião no Registro de Imóveis, no Cartório Margarida, no Cartório da Enseada, com o procurador do município, justamente para tratar da lei, porque era algo muito novo e principalmente quando tinha essa diferença de metragem, o que fazer? Né? Então, como o senhor Felipe falou, estar olhando realmente para o caso e tratar daquela situação, que foi isso que foi feito com alguns dos nossos clientes já, né, Heloísa? Sim. Né? E ainda a gente tem que, acho que salientar aqui, não podemos esquecer que não pode ter conflitos, né, entre os confrontantes. Né? Se eles não assinarem a planta e o levantamento topográfico, eles vão ser notificados ao final do processo. Lá o procedimento, que é no registro de imóveis, ele vai fazer essa notificação quando não tem ainda uma declaração de anuência, quando eles ainda não fizeram, né, não inseriram a sua assinatura ali no levantamento topográfico, então eles serão notificados no registro de imóveis. Se eles não se manifestarem em 15 dias, eles estão dando anuência ao procedimento. E se houver, então, aí alguma contestação dos confinantes, dos confrontantes, vai ter que ser levada a juízo para resolver esse impasse. Né? Então, a gente vai resolver esse litígio para que o processo de extremação seja dado, né, o seu devido fim e regularizado o imóvel. E eu gostaria de salientar também, Felipe, a importância, né, principalmente também do registro de imóveis nesse procedimento, né? Porque, na nossa visão, é como se fosse um processo de uso capião, que é burocrático. Né? Não é uma coisa que só vamos lá fazer a escritura, que às vezes alguns clientes acham que é simples, e não é. Vamos lá fazer a escritura de extremação, mas só que depois vai para o registro de imóveis. E lá também tem as exigências, né, que nós temos que cumprir como advogados. Né? Então, por isso que é bom falar também dessa importância do registrador, do registro de imóveis, para esse procedimento também. Tá? Eu quero falar sobre outro tema que é muito utilizado também, da questão da adjudicação compulsória, né? Que é um dos temas também que o nosso escritório usa bastante, e eu gostaria de até entender um pouco, né, Felipe, a sua opinião sobre esse procedimento também. É bastante utilizado na sua visão ou não? Gostaria que você explicasse um pouco para nós. A adjudicação compulsória, ela, vamos dizer assim, inicialmente ela é um procedimento judicial, né? Porém, recentemente houve a possibilidade do Extra também estar lavrando esse tipo de ato, né? Que eu vejo que é uma maneira fantástica de você transferir a propriedade para aquele que de direito a tem, né? E por alguma razão não foi o feito. Né? Então, naqueles casos em que existe aquela promessa de compra e venda assinada, existe a comprovação do pagamento, né, de forma inequívoca, e existe a comprovação de que não houve a manifestação da parte vendedora, né, ou também existe também a questão do comprador poder exigir
A Aliás, transferência, o vendedor poder exigir a edificação também tem essa possibilidade. Mas essa negativa de que não, por alguma razão, não fez a transferência. Então a gente consegue hoje estar fazendo a adjudicação para o cliente e ele que ele possa levar esse documento diretamente no registro de imóveis para dar seguimento. Nós já lavramos algumas, né? Porém a procura ainda não é tão grande, talvez até por desconhecimento às vezes, né? Que os profissionais estão habituados com esse meio judicial, né? E ainda não se atentaram às vezes que pode ser feito no extra, né? Reunidos esses pressupostos, esses requisitos, pode sim ser feito através da escritura. Tá? Sim. Heloíse, só uma pergunta. Na prática, realmente, quando que é utilizado? Na prática? Tem que ter, né, já a matrícula do imóvel, né? Que é o principal, né, para adjudicação compulsória, né? E tem que ter as comprovações dessa compra e venda e da quitação dessa compra, dessa negociação, né, Felipe? Tem que se provar, né, essa quitação. Então, aí é possível a gente fazer no extrajudicial. Quando é um pouco mais difícil de se provar essa quitação, a gente ainda faz a opção pelo judicial, né? Porque às vezes a pessoa perdeu essa quitação, né? O que mais acontece? A pessoa já tinha guardado há 10 anos, 15 anos e perdeu. Então, aí tem que resgatar realmente, né, como que ela quitou esse imóvel, que ela já paga esse IPTU desse imóvel há 15 anos, a consolidação e aí tem que ser feito no judicial realmente, daí não tem outra opção, né? Mas realmente o extrajudicial é uma via muito importante, né, para a gente fazer a adjudicação compulsória no menor tempo, a gente regularizar, né, porque no judicial a gente sabe que demanda um pouco mais de tempo, né, vai ter que aguardar a sentença do juiz, mesmo que não haja uma contestação da outra parte, essa parte vai ter que ser notificada, vai ter que ser localizada, né? Então, quando é difícil essa localização, a gente também tem que ainda fazer no judicial. Mas é uma forma espetacular da gente regularizar o imóvel, né? Ele já tem essa matrícula, ele vai poder, né, ter essa transferência do imóvel para o seu nome e ter essa garantia de ser o proprietário de fato do imóvel, né? Com a matrícula regularizada, todos vão ter a ciência de quem realmente é o proprietário do imóvel, essa segurança jurídica, né? Sim. Então, na prática, só para você entender, você que está nos assistindo, se você comprou um imóvel, pagou por esse imóvel e o vendedor ele se nega a transferir, a fazer essa escritura, você pode estar entrando com um processo de adjudicação compulsória. E também vice-versa. Se o vendedor ele deseja transferir e o comprador ele se nega, também pode estar entrando com esse procedimento, até para poder realmente a matrícula ela ser transferida de uma forma legal, né? A gente sempre fala que a regularização de imóveis, e eu acho que isso a gente consegue também já transmitir para os nossos funcionários, né, Heloíse? Nossos funcionários também já estão bem cientes disso, que a regularização de imóvel ela busca trazer paz para as famílias, né? Então, eu acho que essa sensação, a gente conversa bastante, né, Felipe, sobre isso também, quando uma família ela acaba regularizando o seu imóvel, ela tem uma paz, né? No outro podcast a gente falou muito sobre isso, né? De clientes nossos também que a gente acabou finalizando esse processo, né? Enfim, e é muito satisfatório quando eles vêm no escritório, quando eles têm a sua escritura, que uns ainda conhecem como escritura, né? Mas na realidade, quando tem a matrícula, né, no registro de imóveis ali consigo. Então, hoje para nós estar falando com você a respeito disso é muito importante porque é algo que nós respiramos isso. É algo que a gente realmente... todo o nosso trabalho ele é feito com muita dedicação. E eu vejo o quanto vocês trabalham ali no cartório também, sempre atendendo da melhor forma possível cada cliente que vai ali, e isso é muito importante, né? Porque nós, como advogados, vocês do outro lado também, como tabelião, o próprio registro de imóveis, nós temos que buscar utilizar a lei para trazer paz para essas famílias. Exatamente. E para nós é uma grande satisfação
Hoje eu sempre digo que a minha satisfação pessoal é exatamente isso. Poder levar as pessoas a atingir o fim que elas desejam juridicamente, né? Tive a oportunidade de fazer grandes amigos, clientes que viraram amigos, que devido a esse trabalho que a gente exerce, essa responsabilidade que a gente tem de levar, de dar aquela prestação jurisdicional no extra, né? De dar essa paz e essa tranquilidade para as famílias, onde elas vão ter aquela documentação correta, aquela documentação formal que está exatamente como deveria estar, certo? Essa é a maravilha do imobiliário, né? Da gente trabalhar nesse ramo que nos identificamos tanto, né? Da importância da gente levar a regularização do imóvel para as famílias, para a sociedade, né? Da valorização do seu patrimônio, da segurança jurídica, né? E realmente, como o Felipe já falou, sobre essa questão que os entes têm que trabalhar em conjunto, né? É tabelionato, é registro público, é prefeitura, os órgãos públicos. Então, tem que se voltar para as políticas públicas que realmente queiram, né, a regularização dos imóveis de cada município, né? A importância da regularização, ela vai muito além da valorização, né, da economia, né, que fomenta os tributos regulares, mas da paz e tranquilidade para as famílias, né, e da valorização, né, de todos os imóveis de cada cidade. E o objetivo desse podcast, Felipe, é exatamente isso, né? A gente levar para as pessoas de uma forma simples, como a gente colocou aqui hoje, falando de uma forma simples, para que essa pessoa ela possa entender o seu direito. Né? Porque hoje a gente verifica muitas pessoas que realmente têm um imóvel numa situação e ela não sabe como regularizar. Mas, às vezes, também tem vergonha de ir no escritório de advocacia, tem vergonha de ir no cartório, né? De tirar essas dúvidas. Então, o objetivo do nosso podcast é exatamente esse, é levar para a sociedade, levar para os demais advogados, né, para os estudantes, né, que existe também esse outro lado do direito imobiliário. Né? Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser também dar suas considerações finais, será um prazer. Sim, maravilha. Eu fico muito feliz de participar desse podcast, é um honrado, e agradeço muito a oportunidade, né, Dr. Júlio, Dr. Heloise. Desejo um sucesso enorme. Tá? E a nossa atividade é essa, né? A nossa função como tabelião, como notário, é levar às pessoas essa paz social, prestar o serviço adequadamente, formalizar juridicamente a vontade delas, respeitando sempre a legislação, e podendo criar esse ambiente onde cresça a economia, onde as pessoas tenham o seu patrimônio resguardado, trabalho conjunto com os entes, né, que fazem parte desse ciclo, sistema, né? E é só agradecer, tá? Muito obrigado, e a gente fica à disposição. Por favor, se precisarem dos nossos serviços, nos procurem, que a gente vai receber lá com muita alegria, podendo colaborar, né, com o trabalho. Obrigada, Felipe. Obrigada pela tua participação aqui e até a próxima, né? Vamos combinar aí um próximo podcast, que foi muito bom estar aqui contigo, dessa troca de experiências, né? Obrigada pela sua presença. E não esqueçam, pessoal, né? Muito bem lembrado, não esqueçam de seguir a nossa página, de nos acompanhar lá no YouTube, no nosso canal, principalmente. Sigam, que as informações vão estar aqui abaixo, tá ok? Até a próxima.